O próximo dia 13 será o Dia Mundial do Rim. E o anteontem, dia 9, foi o dia da nefrologia. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Mas o que é nefrologia? Que nós temos aqui, por exemplo, no hospital Carlos Fernando Malzoni, a que se dedica esse setor do hospital. Aquilo que antes era uma sentença de morte, hoje é um dos itens da medicina que mais contribui para a longevidade das pessoas. E nós temos essa especialidade aqui, seja no hospital, seja pelos médicos que se dispõem a esse atendimento. Entre eles, um pioneiro, sem dúvida alguma, nesse atendimento no Hospital Carlos Fernando Malzoni, Dr. Nelson Gonçalves da Silva, nefrologista do próprio hospital e que está com a gente agora. Dr. Nelson, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, viu? Bom dia, o prazer é meu. Agradeço muito, Daécio, Tadeu, a oportunidade para a gente falar sobre um tema tão importante da saúde, que é a doença renal. Eu me lembro que fizemos com o senhor uma entrevista na TV, eu não me lembro exatamente o ano, quando se instalou a hemodiálise no Hospital Carlos Fernando Malzoni. Desde então que o senhor está atuando ali. Faz... Quanto tempo? Nós montamos o serviço aqui, Foi, né? Nossa isso. equipe. Já faz quase 20 anos. E no isso. começo ela estava engatinhando, tinha poucos pacientes, mas com o passar do tempo a gente foi recebendo mais pacientes, não só de Matão como da região. E hoje nós estamos com aproximadamente 200 pacientes em tratamento dialítico, que é o chamado tratamento de diálise, que é o tratamento de substituição da função renal. Quais doenças são tratadas pela hemodiálise? A hemodiálise trata da insuficiência renal aguda ou crônica. Aguda é aquela que faz um período de tratamento e o rim recupera e volta. E a crônica é aquela que o indivíduo tem que fazer o tratamento até chegar a data do transplante, porque demora um pouco, porque a demanda de órgão é muito baixa. O Brasil é um país muito conservador nesse sentido. Então, é difícil de achar doador cadáver. Ou ele arruma um doador da família, ou ele fica na fila. E a diálise é um tratamento que é a substituição da função renal. É como se fosse um filtro, um rim artificial, onde o paciente é conectado a esse filtro. E esse filtro funciona durante 4 horas, 3, 5, conforme a prescrição médica. 3 vezes por semana, às vezes alguns pacientes precisam de mais, às vezes 2, às vezes 5, às vezes 4. Mas são sessões de dia sim, dia não, durante todo o período, até o resto da vida. Existe uma outra modalidade de diálise, que é peritoneal. Nós temos também uns 10 pacientes fazendo esse tipo de tratamento, que é o mesmo princípio. Em vez de você usar uma membrana artificial, que é o filtro da máquina, você usa a membrana natural, que é o peritônio, coloca-se um catéter na cavidade peritoneal e esse catéter ele é o caminho para que se infunda um líquido especial e esse líquido faz as trocas. Põe as impurezas para dentro do líquido, as coisas que são importantes para o paciente absorve através da membrana. E depois de um tempo, essa membrana, esse líquido é jogado, drenado, e essa troca é feita durante um período. Hoje em dia tem uma máquina que faz essa troca, que se chama diálise automática, e essa máquina vai para a casa do paciente e o paciente faz durante a noite, 12, 10 horas durante a noite esse tratamento, só que aí são todos os dias. Quando foi inaugurado a nossa hemodiálise aqui no hospital, até então, os pacientes aqui tinham que ir para Araraquara, Ribeirão Preto. Aí passamos a ter a nossa hemodiálise e eu me lembro que era um setor apenas. Até então, suficiente. Recentemente, quando fiz uma visita ao hospital para conhecer novas áreas, novos setores lá, eu vi que já são 2. E notei que o atendimento lá não é só para matonenses. Muita gente da nossa micro-região também não precisa mais ir a Ribeirão Preto, Araraquara. Eles fazem o procedimento aqui, não é isso? Sim. Nós sediamos nós somos referência para, talvez eu esqueça alguma cidade, mas é Itápolis, Ibitinga, Tabatinga, Taquaritinga, Dobrada, são todas essas cidades da nossa região que a gente atende para esse tratamento. E a gente faz também atendimento ambulatorial, através do hospital. A gente tem um médico sempre lá os dias definidos e esse
acompanhamento de pacientes que, porventura, venham a precisar de fazer a diálise, e a gente faz um acompanhamento tentando segurar essa função renal, porque não existe um medicamento que cura a insuficiência renal. A gente consegue manter o paciente com dieta, fazendo uso de medicamentos que não são tóxicos para os rins, e a gente consegue preservar esse rim. Em vez do paciente iniciar o tratamento dele daqui a 1 mês, 2, tem paciente que nós conseguimos segurar 10, 15, 20 anos antes de começar o tratamento. As doenças do rim, elas são por uma questão, digamos, de degenerativa mesmo, ainda mais hoje em dia quando se vive muito mais, ou elas têm origem também nos hábitos da pessoa? Isso aí é muito importante, porque a insuficiência renal, a causa da insuficiência renal são várias as causas. Tem doenças genéticas, glomerulopatias, doenças de rins policístico, que é uma doença herdada. São várias as patologias. A maior incidência de insuficiência renal é o diabetes. O diabético começou a viver mais tempo e começou a dar tempo de aparecer as complicações da evolução do diabetes. Metade dos pacientes em diálise hoje no Brasil, mais ou menos, 50%, são pacientes que têm diabetes. E o diabetes interfere na circulação sanguínea. A lesão vascular do diabetes é muito severa. Ela interfere com a ionização das arteríolas, e essas arteríolas vão ficando com a luz, onde passa o sangue, mais estreita, e acaba por não passar o sangue suficiente para nutrir o órgão. Então, onde ocorre essa isquemia e essa morte, e o rim para de funcionar. A insuficiência renal pode ser por causa de infecção urinária, por causa de cálculo. Aqui em Matão tem uma quantidade de cálcio muito alta na água. Verdade? Aqui em Matão Sempre ouvi dizer isso. Pode observar, chuveiro de casa, de vez em quando tem que estar limpando. Porque a água de Matão tem muito cálcio. E o cálcio é um fator que aumenta a disposição do indivíduo para ter cálculo renal. Então, essas coisas, a gente tem que fazer uma prevenção, porque não tem como tratar. É claro que essa água é só tratar. Nós temos tratamento lá para fazer a diálise, que é obrigatório, e não tem como fazer a diálise sem. Mas pode-se colocar filtro em casa, pode usar água de mineral, que é um fator que dificulta, diminui a incidência do cálculo. Mas, não só o cálculo, mas infecção de urina, problema de próstata, o próprio envelhecimento do indivíduo, que a gente está vivendo, graças a Deus, mais tempo, com o avanço da tecnologia, da medicina. Nós estamos prolongando a vida do homem. O homem morria com 40 anos no passado. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é 80 anos. Em países mais desenvolvidos é até maior. E começam a aparecer as doenças degenerativas. Então, essas degenerações interferem para o mau funcionamento do rim. E os hábitos alimentares também, que são muito importantes. Então, a gente bate muito nessa tecla quando a gente está acompanhando o paciente em consultório, com relação a medicamentos anti-inflamatórios, que são tóxicos para os rins. O sal é o inimigo número 1 dos rins. Os alimentos industrializados, onde são colocados os corantes, os aromatizantes, conservantes, muitos deles são feitos à base de sódio. Então, a gente orienta o paciente a fazer uma dieta bem natural. Fruta, legume, verdura. E a carne vermelha, que é toda a proteína, né, a carne, leite e ovos, ela é, quando digerida pelo organismo, a gente produz as substâncias que são desnecessárias, tóxicas, que são eliminadas, são as toxinas, pelos rins e pelo intestino. Principalmente os rins. Ureia, amônia, e a carne vermelha é a carne que mais gera a produção de ureia, que é uma substância que pode intoxicar o indivíduo, levando às vezes até a coma. Ele começa a ficar confuso, sonolento, fica intoxicado, começa a ter sintomas respiratórios, digestivos, pode ter sangramento, e aí tem que começar a diálise. Então a gente orienta o paciente para comer carne vermelha 2 vezes por semana, e nos outros dias da semana, frango, peixe e porco. Sempre com moderação, tomar bastante líquido e procurar o nefrologista pelo menos uma vez por ano. O paciente que tem a lesão, a gente avalia cada 3 meses, cada 2 meses, dependendo do grau da falência renal. E a gente
marca as consultas. E a pessoa sadia, mesmo não tendo essas comorbidades, diabetes, problema cardíaco, essas pessoas também devem fazer o exame. Até teve um ano que, durante a campanha da Semana do Rim, que é dessa aqui que nós estamos, a gente faz uma dosagem de creatinina do paciente, que é um exame marcador da função renal, verifica a pressão. E nós já fizemos isso aqui em Matão, e isso é apoiado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Esse ano não deu tempo da gente organizar, teve um monte de fatores aí que interferiram, então a gente não organizou, mas tem muitas cidades que fazem. Mas esse alerta, igual nós estamos aqui para isso, é importante exatamente para poder orientar a população para que procure um nefrologista ou um posto de saúde, um clínico geral, pelo menos uma vez por ano, para dosar essa tal de creatinina e a ureia, que são os marcadores da função renal. Doutor, aproveitando esse gancho, o brasileiro tem um pouco de médico, né? Aliás, o brasileiro tem um pouco de tudo, né? Ele se automedica, fala, mas tem uma... E às vezes abusa muito dos analgésicos. Gostaria que o senhor falasse exatamente dessa questão e os males que isso traz ao rim. Todo medicamento, uma aspirina, uma vitamina, tem efeito colateral. Todos. E quando a gente prescreve um medicamento, naquele momento, no começo da prática da medicina, a gente tem que ficar olhando ali, vigiando. Mas hoje, já automaticamente vem à nossa mente a relação custo-benefício daquele procedimento, daquele medicamento, daquela prescrição, daquela cirurgia que você vai fazer. Porque se o risco for muito grande e o benefício não for, talvez a gente não opta por aquilo. Então, todo medicamento e tudo que a gente faz é fora da natureza. O que a gente precisa é imitar a natureza sempre. Toda vez que você foge do caminho da natureza, você está indo contra as leis universais que são sagradas, não tem como a gente não seguir. É claro que não vamos também deixar a pessoa morrer só para seguir a lei natural. A gente pode usar medicamento, pode usar cirurgia, pode usar, mas sempre com cautela e com uma formação. Por isso que é muito preocupante a história da pessoa aprender a usar um medicamento com a comadre, com a vizinha, na internet. Pela internet. Nossa. Existem na internet orientações boas, corretas. Mas tem sites oficiais. Mas existe muita mentira, existe muito fake news. Então, isso é preocupante, porque você estava com uma dor, você foi no médico, o médico receitou um medicamento para você, você melhorou. Você encontra um amigo no bar, você está com essa dor aqui, toma esse remédio aqui que eu tomei, foi... Mas aquele indivíduo não é igual a você. Então, é importante a gente ver o paciente e principalmente, os remédios anti-inflamatórios são excelentes e tem indicação, a gente prescreve. Mas só que tem que ter cautela. Se o paciente tem uma lesão renal, a gente diminui a dose, espaça os horários de uso, porque eles são tóxicos para o rim, é sabido isso. É igual o indivíduo que tem problema de fígado, não deve tomar bebida alcoólica, não pode comer cogumelo. São substâncias tóxicas para o fígado, sabidamente. Então a gente orienta, olha, evita o álcool, evita cogumelo, se ele tem problema hepático. E se ele tem problema renal, a gente evita os anti-inflamatórios principalmente. Outras coisas que são tóxicas para o rim são os contrastes que são usados endovenosos para fazer tomografia, cateterismo e ressonância. É claro que é aquela história, se existe a indicação, a gente tem que fazer. Porque se eu não fizer, o indivíduo pode ter um infarto, pode ter um derrame cerebral, pode ter uma doença mais grave no pulmão, uma trombose. Então, às vezes, você precisa usar o contraste. Mas quando o paciente tem problema renal, a gente faz uma proteção mais acirrada do rim, diminui um pouco a dose desse contraste. Então, tudo isso tem que ser acompanhado sempre por um médico nefrologista. Aqui, constantemente, a gente é chamado lá no raio-x, lá no cateterismo, para orientar a dose de contraste. Assim como também tem alguns outros antibióticos que são assim. Todas as medicações que a gente toma, existe um efeito colateral. Pode ser para o lado do rim, pode ser para o sistema respiratório, para o sistema cardíaco, para o sistema endócrino. Então, a gente tem que ajustar as doses e fazer um uso com cautela. Doutor, o senhor, iniciamos um setor só no hospital de hemodiálise, naquele começo. Depois foi preciso ampliar, naquele mesmo andar, mas ali bem perto, outro setor. E fala-se agora, inclusive, que o hospital estaria já em vias de, ou fazendo um projeto de criar uma ala
bem mais ampla para tratamento de hemodiálise. Daí eu fiquei pensando, o número das pessoas adoentadas aumentou ou esta técnica veio e, portanto, hoje vai conseguindo se popularizar de modo a atender mais pessoas? Isso vem exatamente de encontro ao início do tratamento e por que precisa fazer. Começa primeiro que, como existe um nefrologista, um médico preparado, a gente faz mais diagnóstico da doença. Porque às vezes um médico que não é nefrologista, ele não tem preparo, ele não consegue fazer o diagnóstico. Hoje em dia, em todo lugar tem, geralmente, aqui, por exemplo, em Matão tem, a cidade que não tem da região pode vir aqui, e a gente vai acompanhando esses pacientes. Então a gente faz o diagnóstico precoce. A outra coisa é, a gente tem como tratar esse paciente se ele precisar de diálise, e o avanço tecnológico e os equipamentos mais modernos prorrogaram a vida do paciente renal. Quando eu comecei a mexer com diálise há 48 anos atrás, o paciente fazia 6 meses de diálise e morria. Era uma sentença de morte. 8 meses e morria. Então tem até um estigma, né? Vai começar a fazer diálise, vai morrer. Igual a lepra foi no passado. Hoje em dia, a insuficiência renal, ela não é assim. Ainda tem a crença, mas o indivíduo vive mais tempo. Nós temos paciente que faz 40 anos, eu tenho paciente que faz 40 anos de diálise. Tem paciente que faz 50, 60 anos em outros centros aí pelo mundo afora. E a tendência é aumentar isso, a sobrevida do paciente renal. Muito também, e além disso, com a qualidade de vida. Porque a diálise está sendo cada vez mais eficaz. Então, o indivíduo que faz a diálise, ele é um paciente praticamente igual a um outro paciente que não tem problema de rim. Ele consegue ter relação sexual, ele consegue ter filho, a mulher pode ter filho. Antigamente, o paciente renal não tinha essas condições, por conta do tratamento ser precário na época. Hoje em dia, o tratamento é muito eficaz. Então, o paciente leva uma vida praticamente normal. Tem paciente que trabalha. Eu tenho paciente meu que vem de bicicleta, vem a pé, para num ponto de ônibus e vem até o hospital caminhando. Antigamente, o paciente ia acamado. É claro que tem pacientes que sofreram um derrame, que tem pacientes que sofreram algumas doenças mais sérias e que eles precisam de cadeira de roda, de maca. Mas a maioria dos pacientes vivem uma vida praticamente normal. E isso faz com que o número de pacientes aumentam fazendo diálise. E a demanda de transplante é reduzida, reprimida por conta da falta de doador. E a porta para fazer a diálise está aberta. Então, é por isso que a fila do transplante de rim é muito grande. Porque o transplante de coração, se o indivíduo não fizer, ou de fígado, ele morre. Se ele não fizer dentro de um certo tempo. O paciente que está esperando um transplante de rim, ele fica fazendo diálise indefinidamente, 40, 50 anos. Aí ele faz o transplante. Então, a fila do transplante de rim é muito grande. E a gente consegue, porque a insuficiência renal não mata. Dificilmente hoje em dia ela matar. Então, a gente, inclusive, o hospital agora, a diretoria, nós estamos em conjunto vendo uma área que está sendo locada. É uma área grande, um prédio assim que vai ter que fazer muita coisa, porque não está nada adaptado, parece que foi um supermercado no passado. Estamos vendo, já tem um projeto, está em estudo, a parte que nós temos uma parceria com o hospital, a área física, o hospital constrói e nos deixa lá tudo pronto para a gente colocar o tratamento de água, que é um tratamento que tem que ser muito bem especializado, as máquinas, os equipamentos, que já tem equipamentos até um pouco mais modernos do que nós temos hoje, e a gente instala e a gente opera isso. Então, nós estamos pensando, talvez, para começar, mas com margem para aumentar, inicialmente com umas 50 máquinas. Hoje nós temos 30. Nós vamos aumentar 20 máquinas. Ganho, hein? Quase o dobro, né? E quase vai dobrar a nossa capacidade de atendimento. E vem de encontro à necessidade da população, porque durante um período houve uma defasagem muito grande do custo da diálise e do pagamento que o SUS faz. Porque 90% dos pacientes são SUS, que é um tratamento caro. Esses produtos que a gente usa são tudo importados. Então, e o SUS não conseguiu, durante muito tempo, por causa dos problemas que ele tem, de corrigir isso. Nós ficamos 20 anos sem correção. E tudo aumenta, a folha de pagamento aumenta, claro. Medicamentos, insumos, claro. E a gente não conseguiu acompanhar isso. Então, agora o governo do estado está dando um aporte maior, ele está suplementando a tabela do SUS, chama-se tabela SUS Paulista. As diálises estão sendo um pouco melhor remuneradas e está valendo a pena investir para fazer o tratamento, porque tinha paciente morrendo na fila para fazer a diálise. Doutor,
eu sempre fico observando os entrevistados aí, de todas as profissões, mas na medicina também. E no caso dos médicos, eu fico prestando atenção no modo como a pessoa se expressa. No teu caso, por exemplo. Porque é aí que a gente percebe quando um médico é um médico humanista. Você faz com gosto a profissão. Eu notei isso. Você tem uma carga muito grande de prazer. Sim, de prazer de servir, mas digo, de paixão pelo que faz. E aí, eu vejo aqui que o senhor, dentro desses 20 anos, o senhor dedicou metade ou mais da sua carreira até agora para o setor de nefrologia do Hospital Carlos Fernando. Quanta gente passou pelas mãos desse homem aqui? É gente que tem que ser aplaudida. Esses médicos maravilhosos, quando são médicos com sentido humanista, que é nítido que o senhor é um deles. Então fica esse registro. E mais nosso agradecimento por ter vindo. E, Tadeu, para nossa alegria, o Valdemir não veio. O doutor pode Era explicar para um por paciente que ele não veio. Tinha sido combinado, até eu ia trazê-lo, porque hoje, se não me engano, hoje era dia dele fazer diálise. Ontem à noite, ele recebeu uma ligação e nos avisou que ele teria sido chamado para fazer o transplante. Então ele foi para o Hospital do Rim em São Paulo, deve ter aparecido, não sei detalhes ainda, deve ter aparecido um doador, e essas coisas acontecem assim, geralmente à noite, porque o rim é retirado do doador, quando a família deixa, tudo permite, é retirado, fica em conserva. Essa conservação não pode ser mais do que 24 horas. Então, durante essas 24 horas, eles correm a lista, porque a lista é nacional, chega no paciente que tem a tipagem sanguínea igual, aí eles fazem um teste mais afinado De Uhum. compatibilidade entre esse receptor e o doador, e geralmente eles chamam 2, 3 pacientes para poder, se esse primeiro não é tão compatível, eles passam para o segundo, mas é um negócio, um exame muito bem feito, muito rigoroso. Se o paciente está em condições, ele já entra para o centro cirúrgico, então ele faz 1, 2, 3 horas de diálise, vai para o centro cirúrgico, recebe o rim, vai para a UTI 1, 2 dias, e dali a pouco ele volta para cá, se Deus quiser, com esse rim transplantado, e nós vamos acompanhá-lo ambulatorialmente. Boa notícia. Parabéns, doutor Nelson. Muito obrigado. Seja portador dos nossos cumprimentos, toda a equipe de enfermeiros, a sua equipe toda lá do setor O de tratamento de nefrologia. diálise é multiprofissional. A gente não vive sozinho. Parabéns a vocês todos, Muito não obrigado. só pela data da nefrologia que foi anteontem, como também o dia 13 agora, que é o Dia Mundial do Rim. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Um abração.